Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz, professor de Física aqui do Centro Educacional de Paula. E bem, agora no final do ensino fundamental, a gente vai aprender um pouco sobre física, né? A gente vai conseguir conceituar o que é física, identificar alguns ramos da física e conceituar, basicamente nessa unidade 1, conseguir conceituar energia. Bom, a gente vai ter mais uma aula introdutória de física, porque física mesmo, a matéria a gente estuda no ensino médio. Então vamos lá, pessoal. Bom, né, a física ela teve início com os filósofos gregos com os filósofos gregos, né, na Grécia, por volta de 624 anos antes de Cristo, um pouco mais antigo que isso, na verdade, né? Tales de Mileto foi um dos pré-socráticos, né? Um dos filósofos da época que estudou um pouco de física, ele estudava física, né? Bom, naquela época ele conseguiu observar a propriedade elétrica da matéria ao perceber que uma resina vegetal fossilizada chamada de âmbar atraía pequenos pedaços de palhas e folhas secas, quando era atritada com lã e pele de animais. Para começar, o atritar, né, é o esfregar, né? Você ficar esfregando a lã ou as peles de animais nesse âmbar. E o que é o âmbar? O âmbar é uma resina de uma planta. Bom, quando a gente vê uma árvore, por exemplo, a gente vê que tem tipo como se a árvore estivesse chorando, como se tivesse uma lágrima saindo da árvore. Um material geralmente amarelado ou amarronzado. Ele é meio translúcido, né? Você consegue ver através dele. E aquilo é a resina. Quando ela é petrificada, né? O que acontece? Ela resseca, ela perde a água, ela vira tipo uma pedra bem dura, translúcida, que a gente consegue ver o interior dela. E ela também é uma pedra bem dura, bem resistente até. E, ela é feita a partir dessa folha, né? A partir desse resíduo dessa árvore. Isso é o âmbar. Bom, em Jurassic Park, né? Para verem como o âmbar ele pode ajudar um pouco nos estudos. No filme Jurassic Park, não só no filme Jurassic Park, na vida real, né? O filme Jurassic Park, essa parte foi baseada na realidade. Foi encontrada dentro de um âmbar, né? Uma mosca da época dos dinossauros que estava fossilizada lá dentro. Ou seja, a mosca pousou na árvore, aí veio essa resina e cobriu a mosca. Essa resina secou e a mosca ficou lá. Bom, ela morreu fossilizada, né? Ela virou uma pedra presa dentro de um âmbar. Foi basicamente isso que foi usado como roteiro do filme Jurassic Park. E esse âmbar fossilizado, esse âmbar, não é? Bom, quando atritado, não é? O que é atritado? A gente esfrega com a palha, com palha não, com esfregar, né? Com algum tipo de tecido, geralmente é usado lã ou pele de animal para tritar, para conseguir assim ter energia. A gente ainda consegue fazer isso usando, por exemplo, um canudo. A gente esfrega ele com lã, aí a gente chega ele perto de um monte de papelzinho picotado, a gente consegue perceber essa mesma coisa que o Thales percebeu por volta de 1624 anos antes de Cristo. Bom, outro filósofo, não é? Ao longo dos séculos, que também ocupava muito estudo com as questões ligadas ao movimento e ao tempo, tá? O Aristóteles, né, de Estagira. Ele foi um estudante, ele foi um aprendiz de Platão, e tiveram outros filósofos antes dele que se preocupavam com o tempo. O Aristóteles foi só mais um bom exemplo disso, um que a gente estuda bastante. Bom, além dos filósofos gregos da antiguidade, né, a gente também tem muitos cientistas que deram grandes contribuições para o desenvolvimento da física, né?
Alguns a gente tem um destaque maior, né? Dentre eles a gente pode citar o Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543, que foi quem anunciou o modelo heliocêntrico, né? Colocando o Sol no centro do sistema solar. Antes disso, as pessoas achavam que o centro do universo, né? O centro do universo era o nosso planeta, era o planeta Terra. Então Nicolau Copérnico ele começou a falar que não, que o Sol ele era o centro do nosso sistema solar e não os planetas. E por causa disso a igreja mandou matar ele. Bom, a gente também tem o Tycho Brahe. Tycho Brahe. Eu não sei exatamente falar o nome dele, né? O nome dele como é que eu posso falar? O nome dele é meio estranho, eu não consigo pronunciar direito, não sei pronunciar direito, né? Ele viveu entre 1546 e 1601, né? E ele utilizou, né? Ele foi o criador de vários equipamentos de medição, né? De medição para mapear as posições de corpos celestes, né? De luas, estrelas, planetas, né? Contribuindo imensamente com a astronomia, assim. Bom, ele gostava muito de astronomia, né? Ele possivelmente não foi morto para a igreja porque ele era um conde dinamarquês, ele era da Dinamarca. Ele era uma pessoa extremamente importante naquele país e por causa disso, provavelmente ele estava bem próximo ao rei da Dinamarca e por causa disso provavelmente não mandaram matar ele. Galileu Galilei, ele inaugurou vários métodos científicos, né? Ele estudou os corpos em movimento de corpos de queda livre. Por exemplo, eu tenho um papel amassado e uma bola de boliche. Vou soltar os dois de uma altura de 10 metros. Qual vai cair primeiro no chão? Bom, Galileu Galilei falava que os dois iam cair exatamente ao mesmo tempo se eles forem soltados ao mesmo tempo da mesma altura, se desprezasse a resistência do ar. Então Galileu Galilei ele foi bastante importante para isso e por causa de alguns estudos dele a igreja também mandou matar ele. E olha que ele era amigo do Papa. Bem triste. A gente tem o Isaac Newton, né, inglês, né, e com as leis dele ele conseguiu explicar praticamente todos os tipos de movimento. Além disso, ele também estudava a gravidade. A gente tem o James Clerk Maxwell, a gente possivelmente vai citar ele sempre como Maxwell. Ele uniu a eletricidade e o magnetismo, dando origem ao eletromagnetismo. Bom, na verdade ele percebeu isso. Ele era professor de uma universidade e ele sempre andava com a bússola. Ele era professor de elétrica, né? Um dia ele passando uma corrente elétrica em um fio e a bússola do lado desse fio, ele percebeu que toda vez que ele passava a corrente elétrica pelo fio, a bússola era atraída, a agulha da bússola era atraída por esse fio, mostrando por onde é que essa eletricidade está passando, onde é que ela está naquele fio. E foi assim que ele descobriu o eletromagnetismo. A gente também tem o Albert Einstein. Bom, a gente basicamente não precisa falar muita coisa sobre o Albert Einstein, né? Até hoje ele é uma das mentes mais brilhantes do planeta, né? Em 1905, né, ele publicou três extraordinários artigos, que era a teoria da relatividade restrita, o efeito fotoelétrico e o movimento browniano. Bom, isso foi em 1905. Até hoje, né, 2020, tem gente que tenta provar as teorias dele, ver se estão certas ou estão erradas e sempre dá certo. Ele nunca errou. Uma vez que teve um cientista japonês que falou que Albert Einstein estava errado, 10 anos depois descobriram que o cientista japonês lá, ele forjou os dados e ele foi expulso da comunidade científica por causa disso. Bom, o que é a física, né? A física é uma ciência que se desenvolveu muito, né? Ela acabou sendo dividida em áreas, né? A gente tem a física clássica e a física moderna. Na clássica, a gente estuda os fenômenos que podem ser explicados através das leis de Newton. São 3 leis de Newton principais. E a física moderna, são estudadas, né, fenômenos relacionados às teorias sugeridas a partir de meados do século XX, como a teoria da relatividade de Einstein, a mecânica quântica e até a física nuclear.
Bom, didaticamente, né, a maioria dos autores acaba optando por uma divisão que segue basicamente essa sequência: mecânica, termologia, ótica, ondulatória, eletricidade e física moderna. Geralmente juntam óptica com ondulatória. Então ficaria mecânica, que estuda o movimento, né? E se divide basicamente em cinemática, dinâmica, gravitação, estática e hidroestática. A gente tem a termologia, que estuda os fenômenos térmicos, né? A gente estuda termometria, calorimetria, termodinâmica. Termometria é o estudo do calor, calorimetria é o estudo... Não, termometria é o estudo das temperaturas, calorimetria é o estudo do calor e termodinâmica é como ela é basicamente aplicada nos corpos. Ótica, estuda os fenômenos ligados à luz e pode ser dividida em ótica geométrica e óptica física. Ondulatória, estuda as ondas e engloba a acústica, que se trata das ondas sonoras. Basicamente, juntando ótica e ondulatória, a gente estuda as ondas, simplesmente. E, basicamente, luz e som, não é? A gente estuda tudo junto. Por quê? Porque é tudo um espectro de ondas diferente, que vai desde o que a gente consegue enxergar até o que a gente consegue ouvir. É bem interessante isso. Eletricidade, né? A gente estuda os fenômenos elétricos ou magnéticos, ele é dividido em eletroestática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A gente também tem a física moderna, né, que envolve a relatividade especial, né, a relatividade especial de Einstein, mecânica quântica, que Einstein, por exemplo, odiava, mas é muito importante, por exemplo, para os nossos aparelhos celulares e computadores. Basicamente, eles dependem de mecânica quântica. E a física nuclear. Bom, energia, né? A energia ela pode se apresentar de diferentes formas e recebe diferentes nomes, de acordo com a forma que ela se manifesta. A gente tem a energia do movimento, que é chamada de cinética, a energia potencial, que é uma energia que ela está sendo armazenada e conforme a pessoa vai utilizando, ela vai se esgotando, ela vai diminuindo, ou conforme a pessoa para de diminuir a energia potencial aumenta. A gente tem a energia térmica, que é a energia do calor, a energia elétrica, que é a eletricidade, a energia luminosa, que é a energia de luz, a energia sonora, que é a energia do som. A gente tem, por exemplo, a energia química, que é a energia proveniente de ligações químicas, de quebras de reações e uma coisa extremamente complicada. As diversas formas de energia transformam-se, né, de um tipo a outro, não ocorrendo nesse percurso nem a criação e nem a destruição de energia. Ou seja, eu consigo passar de uma energia para outra sem perder nada. Tal fato estabelecido por diversos cientistas em meados do século XIX, desde o século XIX a gente consegue perceber isso, é conhecido como o princípio da conservação de energia e é um dos princípios fundamentais da física. Isso é extremamente importante. A gente nunca vai perder energia, a gente nunca vai tirar energia do nada, a gente sempre vai transformar uma energia em outra coisa. Bom, a importância da física, né? Aqui a gente tem uma coisa mais visual. A energia elétrica, que é essa luz ligando, ou não sei se é o sol atrás, enfim. A energia elétrica a gente usa bastante na nossa casa, né? Os nossos aparelhos elétricos, eletrodomésticos, carro, entre outros. Basicamente, tudo depende de eletricidade. A energia mecânica, aí tem o desenho de uma ponte, mas a energia mecânica a gente também pode perceber ela nas construções de casas, prédios e por aí vai. Energia sonora é basicamente a energia que emite som, não é? O som, são aquelas ondas de som. A gente pode perceber a energia sonora se transformando em energia cinética, por exemplo, quando passa um carro na rua com um som muito alto, que o grave está bastante alto, aí a gente começa a sentir a casa tremendo. Basicamente passando de uma energia para outra por causa das ondas. Enfim, energia luminosa é a energia da luz, né? A energia de um espectro que a gente consegue ver. Por exemplo, a gente consegue transformar a luz do sol em energia elétrica. Como? Com incríveis pastilhas fotovoltaicas. Depois a gente vai falar sobre isso. Energia calorífica, né? E é a energia proveniente do calor dos corpos. E a gente tem a energia nuclear, que é a energia proveniente do núcleo do átomo. Energia cinética. A energia cinética ela está associada a um corpo que se movimenta, né? E recebe o nome de energia cinética. Por exemplo, uma bola em movimento, o ar, a água em movimento, e assim elas são associadas. Todos eles estão se movimentando por causa da energia cinética.
em cada caso desses falados da energia cinética. Bom, percebendo esse desenho, é esse que o garoto está na pista de skate. A energia cinética é quando ele está se movimentando. Mas quando ele está parado, quando ele chega lá no alto, que ele tem um momento de repouso, um certo momento em que ele para, essa energia cinética se transforma em energia potencial. Por quê? Porque ele está guardando essa energia para ele poder descer de novo e conseguir se movimentar. A energia potencial, aqui como eu estava falando antes, né? É a energia que pode ser armazenada em um sistema físico e tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. Não só energia cinética, outros tipos também, mas principalmente energia cinética. Conforme o corpo perde energia potencial, ele vai ganhando energia cinética ou vice-versa. Por exemplo, aquele garoto no skate, conforme ele vai subindo a plataforma de skate, ele vai perdendo energia cinética. A energia do skate ali, daquele movimento, vai se perdendo. E a energia potencial vai aumentando, até ele chegar lá em cima, onde tem um segundo de repouso, onde ele perdeu toda a energia cinética e transformou essa energia cinética em energia potencial. Assim ele vai voltar transformando essa energia potencial em energia cinética. E assim vai acontecendo na rampa de skate. Olha um exemplo aí. De onde provém a energia que se transforma em energia cinética no movimento desse carrinho, né? Que é um carrinho de montanha-russa. Muito louca essa montanha-russa. Enfim, a gente pode dizer que o sistema Terra-carrinho, o que é Terra-carrinho? É o carrinho comparado em relação à Terra, está associado a uma forma de energia denominada energia potencial gravitacional. Isso é, quanto mais alto tiver o carrinho em relação ao solo, maior será a energia potencial gravitacional. Por que energia potencial gravitacional? Porque vai ser por causa da gravidade que o carrinho vai descer, por causa da gravidade que ele vai se movimentar. Quando comprimimos, né, uma mola ou esticamos uma corda do arco, a gente está transferindo certa quantidade de energia na mola ou nessa corda do arco, né? Que fica armazenada a energia denominada energia potencial elástica. Por que energia potencial elástica? Porque a gente está esticando isso, e quando a gente estica é energia elástica, energia potencial no caso, porque a gente está guardando ela, a gente está dando a energia para que possivelmente a gente possa usar. A energia potencial é isso, né? Quando a gente solta a mola ou a corda do arco, né? Estes vão impulsionar o objeto se transformando em energia potencial elástica em energia cinética. Por quê? Porque a energia potencial elástica vai soltar, né? Vai liberar a energia elástica que vai empurrar o objeto, que no caso pode ser a mola ou pode ser a flecha, transformando isso em movimento em energia cinética. Bom, a energia química, como eu falei lá antes, né, é uma energia potencial associada a ligações entre os elementos, né, que formam cada substância. Durante a combustão da gasolina, por exemplo, essa energia é transformada em energia térmica. Quando a gente vai naquelas festas que tem aquela pulseirinha neon, ali também tem a energia potencial química. Aquela pulseirinha neon, ela é basicamente energia potencial química. O que acontece? Quando eu misturo aquele líquido que tem dentro de um vidro lá, quando a gente quebra esse vidro, misturam dois líquidos diferentes, o líquido de fora é basicamente água oxigenada, mas o líquido de dentro, ele é uma solução que quando ele se mistura com água oxigenada, ele libera luz. Então eu consigo transformar a minha energia potencial química em energia luminosa. Assim, e conforme o tempo vai passando, aquela luz vai diminuindo porque a reação ela vai terminando de se fazer. Ela dura um tempo e ela acaba. Fonte de energia. A gente tem basicamente dois tipos de fonte de energia. A gente tem as energias renováveis ou alternativas, que são fontes de energia disponíveis continuamente, né, em quantidade abundante, né, como a energia obtida a partir do Sol, né, que pode ser energia solar, que ela pode ser dividida ou em heliocêntrica ou energia heliocêntrica ou fotovoltaica. Não é heliocêntrica. Ela pode ser por causa do calor do Sol ou pode ser por causa da luz do Sol. Energia heliotérmica. Energia heliotérmica
ou energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica transforma a luz do sol em eletricidade. A heliotérmica transforma o sol, né, o calor do sol em calor. A gente armazena esse calor, por exemplo, em casas que tem aqueles painéis solares para chuveiro, onde tem dois negócios, onde no chuveiro eu consigo armazenar água quente para usar, para não precisar usar eletricidade de chuveiro, basicamente isso. A gente também tem a energia dos ventos, né, que são energias eólica. A gente tem a queda da água, que é energia hidráulica. A gente também tem a energia das marés, né, que a maré vai subindo e vai descendo, que também é hidráulica. A gente tem a de biomassa, que é a energia química dos compostos de origem animal e vegetal. O que acontece? Eu junto uma matéria orgânica toda, né? Pode ser restos de planta ou restos de animais, geralmente restos de alimentação que as pessoas jogam fora, e coloco ela num bloco, num recipiente, e essa matéria ela vai se decompor e vai gerar gás. Eu consigo queimar aquele gás e conseguir energia, sim. Posso conseguir energia térmica, né? Que é o fogo, ou eu posso conseguir energia elétrica, que tem diferentes formas de conseguir. Bom, eu tenho outras formas de energia. A gente também tem as fontes não renováveis, ou também podem ser chamadas de fósseis ou convencionais. São aquelas que podem se esgotar, né? Pois o processo de reposição leva milhares de anos, milhões de anos, é muito lento. O carvão mineral e o petróleo são fontes de energia não renováveis. Bom, a energia convencional, né, ela é caracterizada pelo baixo custo. É muito barato, atualmente é muito mais barato a gente conseguir usar as energias convencionais, as energias fósseis, as não renováveis. Mas elas têm um grande impacto ambiental e tecnologia difundida. Como o impacto ambiental? Através das queimas dos combustíveis fósseis, liberam gases tóxicos na nossa atmosfera, e um desmatamento muito grande para conseguir obter esses materiais, tanto o carvão mineral quanto o petróleo. Já a energia alternativa, né, é aquela que é originada como solução para diminuir esses impactos ambientais, mas ela é mais cara, inicialmente. Bom, aqui a gente tem dois exemplos de energia, né? A gente tem à esquerda, a gente tem as energias renováveis, que a gente tem, por exemplo, a primeira é a hídrica, né? Que a gente tem como exemplo as hidrelétricas. Aqui no Brasil a gente usa bastante, é a nossa principal fonte de energia principal. A gente tem a eólica, que é o número 2, que é a segunda principal fonte de energia aqui no Brasil. A gente tem a solar, número 3, que é a terceira principal fonte de energia no Brasil. A gente tem as geotérmicas, que a gente não usa aqui no Brasil. Até tem lugares que usam pouco. Por exemplo, aquelas piscinas de água quente lá em Caldas Novas, é energia geotérmica. A água passa por baixo do solo, ela aquece bastante e volta quentinha pra gente. Isso é energia geotérmica. Então lá em Caldas Novas e em alguns locais aqui no Brasil até dá pra usar, mas muito pouco. Número 5 tem as energias das marés. Bom, aqui em Brasília, não dá, no Distrito Federal, não dá pra gente usar de jeito nenhum. Essa energia a gente se consegue usar elas mais nas regiões de litoral. A número 6 nós temos as ondas. Bom, as ondas elas também conseguem gerar energia através daquelas quebras. Elas conseguem girar para transformar em energia elétrica. A gente também não consegue usar aqui em Brasília. O Lago Paranoá não gera onda suficiente para isso. E em 7 a gente tem a biomassa. A biomassa a gente está começando a usar mais. Muito pouco ainda. Mas a gente está até tentando usar aqui no Brasil. Já a imagem da direita aqui, essa imagem mais vermelha, mais avermelhada, a gente tem o carvão aí, por exemplo, né? O gás natural, o petróleo e o urânio. São todas as fontes de energias não renováveis. Professor, mas por que o urânio é uma fonte de energia não renovável? Bom, é muito difícil a gente conseguir encontrar urânio, né? Tanto que é uma das pedras preciosas mais caras no mercado. Uma pedra de urânio, se você for comprar no mercado negro, custa mais de R$1 milhão. Acredite, eu já vi. É extremamente caro.
E se você for tentar comprar para levar para sua casa, a Receita Federal vai acionar a polícia e você vai ser preso. Não dá para comprar, não é qualquer um que consegue comprar urânio. Não acredite naquele filme De Volta para o Futuro, por exemplo, que o cara consegue encontrar plutônio fácil. Não dá para encontrar nenhum material radioativo de fácil acesso assim. Bom, essas energias não renováveis, elas são todas basicamente de mineração, e por causa da mineração tem um desgaste muito grande ambiental por causa do desmatamento, tem a queima dos combustíveis e a geração de calor, e por causa disso tem um impacto tanto do desmatamento quanto da emissão de gases tóxicos para o nosso planeta. Bom, como eu falei, aqui estão algumas principais fontes de energia, né, que eu estava dando um exemplo lá. A gente tem a energia hidráulica, onde, onde se represa a água e essa represa gira algumas engrenagens para conseguir transformar em energia elétrica. A gente tem a energia fóssil, que é através da queima de combustíveis fósseis. A energia eólica, que a força do vento vai girar esses cataventos aí, né? E assim conseguir produzir energia elétrica. A energia solar, os raios de sol, eles podem ser usados tanto para aquecer a água, né? Aquecer as pastilhas heliotérmicas, ou a luz do sol pode gerar energia nas pastilhas fotovoltaicas. E a gente tem a de biomassa, não é? Como exemplo, a gente tem vários tipos de cultivos aí, tanto animal quanto vegetal, que a gente consegue perceber de onde a gente consegue tirar essa energia. Bom, a energia nuclear, como é que ela funciona? Lá dentro de uma usina nuclear vai ter um reator, não é um elemento combustível. Esse elemento combustível ele vai passar pela água para ver se ele não resfria tanto esse maquinatário, né? E depois ele vai para a barra de controle para o pressurizador. No caso, o que vai acontecer? A energia nuclear ela vai aquecer ela vai aquecer muito, e quando ela aquecer, ela vai passar pela água. Essa água ela vai evaporar e vai gerar uma pressão. Essa pressão vai girar a turbina e essa turbina vai gerar energia elétrica. Para que não perca essa água, ela vai voltar por uma trilha aqui onde ela vai ser resfriada e vai voltar, e assim vai acontecer esse ciclo. No caso, o elemento combustível, né, a gente vai ter a pedra, o urânio, por exemplo, ou plutônio, ou césio, não sei, tem vários elementos radioativos suficientes para isso, onde ele vai aquecer um elemento combustível para que possa acontecer todo esse circuito aí. Dá para fazer esse mesmo circuito com biomassa, só que vai gerar um custo maior, porque os materiais radioativos eles conseguem gerar um calor muito alto, muito rápido, enquanto biocombustível ou energia fóssil vai se gastar mais, vai ser muito maior o gasto com isso. Energia geotérmica. A energia geotérmica basicamente é cavar um buraco lá no quinto dos infernos, lá nos quintos dos infernos, né? Vai cavar um buraco extremamente fundo, aonde esse buraco ele vai quanto mais fundo a gente for para o interior da Terra, maior o calor vai ser, maior a pressão também do nosso planeta. O que vai acontecer? Esse calor ele vai aquecer a água, essa água vai gerar vapor, e com esse vapor ele vai girar uma turbina que vai passar pelo alternador, onde vai gerar energia elétrica. Basicamente isso. Não tem muita diferença. Depois essa água ela volta lá para baixo para ficar acontecendo esse ciclo o tempo todo. Também tem como enfiar já, não só desse jeito, mas tem outro tipo, que é cavar um buraco e colocar uma máquina que ela já transforma calor em energia elétrica. Já existe essa máquina, sem precisar do vapor. Também tem como fazer isso, só que é um pouco mais caro e se der problema também é mais difícil organizar, arrumar.
A gente também tem energia gravitacional, né, gerada a partir do movimento das águas oceânicas, né, nas marés. Ela possui um custo muito elevado de implantação e por isso ela é pouco utilizada, né? Tem alguns especialistas que falam que no futuro a gente vai usar essa como uma das principais fontes de energia elétrica do planeta. Só que uma das coisas que mais preocupa é por causa da água do mar. A água do mar é salgada, então ela geralmente tem uma tendência a... como é que eu falo? Oxidar, né, enferrujar os tipos de metais, a tecnologia necessária para isso. A água do mar, ela possivelmente vai corroer algumas coisas dos circuitos para isso. Bom, pessoal, aqui, né, a gente tem alguns exercícios, eu vou deixar esses exercícios para depois. Eu não vou fazer esses exercícios agora, eu posso, se vocês quiserem, eu posso responder eles durante a aula. E é basicamente isso, nossa aula sobre o que é a física, né? E puxando mais para energia, para os tipos de energia. E bom, boa sorte para vocês. Eu estou disponível para quando vocês precisarem falar comigo. Bom, pessoal, esse aqui é o meu contato, né? Meu WhatsApp e meu e-mail, caso vocês tenham alguma eventual dúvida. Eu vou deixar aqui salvo caso vocês queiram algum contato com o professor. Certo? Até mais.